Senhor Jesus, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez reunidos em Teu nome, para estudarmos, para aprendermos um pouquinho mais do Teu Santo Evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, Jesus, colocarmos em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Abençoa o nosso grupo, nos abençoa, nos intui sempre para o caminho do bem. No nome santo e amado do teu Filho Jesus, eu te peço e te agradeço. Que assim seja, Senhor Jesus. Pessoal, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês veem se está num tamanho bom aí para todo mundo enxergar, porque tem como aumentar também, tá? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Se Boa quiser, noite. tem como aumentar a letra, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está dando para ver bem, filho? Então, vamos lá. Bom, antes desse prefácio aqui, na verdade, tem as notas do editor, mas só fala aqui da linguagem que foi traduzida, que tem algumas palavras que não vão ter um contexto muito bom agora, atualmente, mas aí sempre tem alguma nota de rodapé no Evangelho com relação a isso, porque tem palavras realmente que se utilizava e eram termos, na época, comuns e hoje em dia se tornaram termos pejorativos. Muitas das partes onde fala, por exemplo, sobre a lepra, que hoje em dia, na nossa época, é uma doença totalmente controlável, tratável, utilizava-se o termo lepra, que até então era o nome da doença. Mas a gente sabe que hoje em dia, né, a lepra, na verdade, é a hanseníase, e que não se utiliza mais os termos pejorativos que se utilizavam antes, que era leproso, se utilizava lepra ou morfíase, né? Então, tinha leproso, morfioso, que eram termos que na época eram utilizados normalmente e hoje em dia são termos que são pejorativos. Mas aí sempre vai ter essa notinha de rodapé, quando a gente chegar nesses termos, e aí eu vou ler essas notas de rodapé também. Tá? Então, iniciando lá no prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Aqui já é um ponto interessante da gente destacar, que ele faz aqui uma analogia, né? Que os espíritos seriam as virtudes dos céus, que eles estão se espalhando por toda a superfície da Terra, como se caíssem como estrelas cadentes, para iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. O que isso quer dizer? Esses espíritos, eles trazem para nós a mensagem do Evangelho, né, da codificação aí, maravilhosa, feita por Kardec, e quando enquadra eles ali como virtudes dos céus, é justamente porque o que eles vêm ensinar para a gente na maior parte das vezes? As virtudes que eles detêm, que eles já sem dificuldade alguma exercitam diariamente e que nós estamos aqui na Terra, nesse planeta que é uma escola planetária, justamente para aprender a lidar com essas virtudes, a desenvolver e a praticar essas virtudes. Por isso que fala ali que eles são virtudes dos céus, espalham-se sobre toda a superfície da Terra. Quando começou a codificação, ela era feita de uma forma, né, e até hoje ainda funciona dessa forma, de que são pegos relatos de diversos médiuns em diversas partes do mundo, para ter ali uma confirmação e um método científico para confirmar as informações que são passadas dos espíritos. Durante a codificação mesmo, a gente vai ver em várias obras que os espíritos alertam sobre não se ter nenhum critério e simplesmente ouvir as vozes dos espíritos como se fossem a verdade absoluta. Por quê? Porque do lado de lá, os espíritos são as pessoas que estavam aqui e passaram para o lado de lá. Então, da mesma forma que aqui na Terra, de quem está encarnado aqui, tem espíritos que têm um comprometimento com passar uma informação verdadeira e tem espíritos que não têm esse comprometimento, que eles simplesmente,
os espíritos zombeteiros, os enganadores, eles simplesmente passam qualquer coisa ali a seu bel prazer como uma forma de diversão. Então, Kardec, desde o início da codificação, ele destacou isso muito para nos abrir os olhos para a fé raciocinada que o Espiritismo vem nos trazer, né? Então, seguindo ali. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Essa parte se refere justamente à palavra. Por quê? Se nós pegarmos aí Antigo Testamento, Novo Testamento e depois Espiritismo, você vê que a palavra não muda, é a mesma. Só que o sentido e a interpretação é que vai mais a fundo. Principalmente, a dificuldade que eu tenho, acredito que a maioria tem, a interpretação do Velho Testamento era muito difícil, porque era feito para aquele povo daquela época, então tinha que convencer, tinha que ter muito um estilo de escrita ali que conseguisse prender a atenção das pessoas e que conseguisse fazer com que as pessoas acreditassem, né, nessa palavra. Ao mesmo tempo, naquela época, era necessário muito ainda misticismo, que a gente vê muito disso no Antigo Testamento. As pessoas daquela época, elas precisavam disso, né, pelo período evolutivo ali que se encontrava. Então, a gente vê que tinha oferendas, sacrifícios no pé do altar e tudo, e isso foi mudando. Então, o que na verdade, aqui ele está dizendo? São chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Ou seja, não vai mudar a palavra, só trazer mais detalhes de como que as coisas funcionam no mundo espiritual, de qual que é o sentido da palavra ali, da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, dos Evangelhos de Jesus, para nós conseguirmos colocar em prática no verdadeiro sentido. Por quê? Se a gente parar para falar, por exemplo, só de Bíblia, tem milhões, né? Tem mais de 200 mil vertentes aí de interpretações diferentes da Bíblia, que viraram religiões, né? Isso só baseado na Bíblia. Então, a gente tem que reconhecer que tem como interpretar de várias formas ali, até pela a parte, por exemplo, das parábolas, que não era algo que Jesus podia ainda, naquele estado evolutivo que a humanidade se encontrava, chegar e falar diretamente como que era, como que funcionavam as coisas. A gente pega, por exemplo, a série Nosso Lar, que é de agora, da década de 30, 40, né, que já tinha passado um bom tempo. Quando publicou o primeiro livro, o Chico Xavier foi chamado de iludido, que ele estava adicionando muitas coisas ali, que aquilo era muita fantasia e tal, no primeiro livro de Nosso Lar. Então, você vê, agora, isso na década de 30, 40. Imagina como que não era tentar passar uma mensagem extremamente complexa para nós que estamos com a nossa visão restrita, que é o que a gente conhece do mundo dos encarnados, para um pessoal há 2000 anos atrás, onde a cultura era totalmente diferente, as pessoas eram mais apegadas ainda a interesses mesquinhos, à violência, ao egoísmo, ao ódio, ao orgulho. Então, essa é uma verdadeira dificuldade. Então, por isso que ele vem falar aqui que a função das palavras trazidas por esses espíritos agora com o advento do espiritismo é restabelecer o verdadeiro sentido da palavra, para dissipar as trevas, ou seja, para tirar todas essas interpretações que não seguem a fundo o verdadeiro sentido do reino dos céus, né, que Jesus veio implantar no coração de cada um dos homens, né, dissipar essas trevas que tem, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Por quê? Aqueles que se orgulham, quem eram na época de Jesus, por exemplo, esses orgulhosos? Os orgulhosos eram principalmente ali, os que se pode destacar, os fariseus, que foram as pessoas que conheciam mais da palavra, sentiam um orgulho imenso por isso, se destacavam entre os outros por conta desse conhecimento da palavra, mas pouco essas palavras tocavam o coração realmente dessas pessoas. Tanto que eles foram, né, os próprios fariseus, responsáveis por essa perseguição ferrenha que teve ao Cristo, culminando na crucificação. Então, é justamente esse tipo de interpretação
que essas palavras dos Espíritos vêm nos trazer. Seguindo aqui no texto, se alguém quiser, em qualquer momento também, fazer algum Só adendo, acrescentar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Érico. Só assim, lembrando assim, que esse parágrafo ele é muito importante quando ele diz que, em verdade, são chegados os tempos, né? Porque lá atrás Jesus já afirmava, né? Como você diz, o Espiritismo ele veio preencher essas lacunas, essa parte obscura, que lá atrás a gente não tinha esse entendimento, né? Por conta até da própria situação do povo da época. E a questão assim que eu quis falar dos novos tempos é que Jesus ele falava, tem coisas que vai vir o Consolador, vai vir, né? Então sempre tinha essa questão, né? Que dizia que vai vir, né? Então vai vir um Consolador que vai esclarecer, que vai tirar o véu. E aí é o Espiritismo que vem justamente para trazer essa clareza, né? Essa virada de chave, como você fala, né? Porque Jesus ele falou que tinha o mundo espiritual, né? E a própria forma como ele vem, né? Como ele ressuscita, que é no caso que ele volta no seu perispírito, então ele está mostrando que existe, é uma prova. Mas aí o Espiritismo ele vem dizer como é esse mundo espiritual, com a relação do mundo material com o mundo espiritual. Então, essa chegada dos tempos que ele fala, né? Eu entendo assim. Isso, e é uma progressão, você vê. Essas informações que a gente tem hoje em dia, elas não vieram desde o começo do Espiritismo, né? Foi algo gradual, né? Por exemplo, a série Nosso Lar, que já é um pouco mais recente agora, olha quantos detalhes que essa série trouxe do mundo espiritual que nós até então não tínhamos conhecimento. E, lógico, várias outras obras vêm e confirmam e trazem alguns outros detalhes e as coisas vão se complementando. Eu imagino como que não vai ser daqui a algum tempo, quando a ciência já não tiver como escapar da parte de confirmar a existência de Deus. Nós já estamos vivendo esses dias agora, a ciência já não tem como já disfarçar que tudo que a gente sabe daqui, da Terra e tudo mais, tem um criador lá que ele controla, que ele que criou. Hoje em dia a ciência não tem mais como fugir disso. Só que poucos ainda se atrevem a reconhecer essa parte. Então, eles dão meio que uma desconversada. Mas vai chegar o tempo que a ciência e a religião elas vão se unir, e aí, para o Espiritismo, vai ficar muito mais fácil passar mais detalhes e nós termos aqui na Terra encarnados mais informações ainda de como que isso funciona. É que tem a questão também de que nós temos que estar preparados para isso, né? Não adianta só a informação por si só, senão nós não estamos ainda num período evolutivo que nos permite fazer bom uso dessas informações, né? Então, os espíritos só passam para a gente, isso a gente já sabe, já é confirmado durante toda a codificação kardeciana, e que os espíritos passam para a gente aquilo que a gente precisa saber. Coisas que não fazem jus ao nosso entendimento agora, no atual momento, eles não ficam perdendo tempo de passar isso, porque nós temos muita coisa ainda para aprender e colocar em prática até chegar em outros conhecimentos. Então, seguindo aqui. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós os convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Aqui é uma parte também muito bonita que ele fala, né, dos cânticos de graça, né, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos para o divino concerto. Ou seja, né, eles convidam nós a fazer como eles. Fazer uníssono nas nossas vozes é fazer tudo
se tornar em um só, em uma voz só. No hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. É o que os espíritos vêm fazer na Terra, né? De um extremo a outro no universo, eles vão passando as comunicações, vão orientando, vão auxiliando, para que um dia a gente possa estar em uma sintonia melhor e, por aprender e estar apto a colocar em prática esse conhecimento, fazer como esses espíritos também. O espírito de verdade. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso, foi colocado aqui como prefácio. Então, seguindo aqui na introdução. Primeiro, vai falar do objetivo da obra. Então, vamos seguir. Podem se dividir em cinco partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, ou seja, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, têm sido objeto de controvérsias. Ou seja, como a gente já dizia agora no início, cada um dá uma interpretação diferente para essas partes. Só que vocês vão ver que ele vai falar aqui, o ensino moral, que é o mais importante, ele converge na maioria das religiões, principalmente nas religiões baseadas em Cristo, né? Então ele diz ali, as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, que é o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável. Por quê? Porque ela não tinha realmente como ser atacada, porque quando Jesus nos passou o ensino moral, ele não só nos passou a teoria do ensino moral, ele praticou todo o ensino moral, ele exemplificou todo o ensino moral que ele trouxe para a Terra nessa sua passagem. Então, por isso que conservou-se constantemente inatacável a parte justamente do ensino moral. Porque ele não tinha interpretação diversa a se tentar. E sempre quando tinha também, saía um burburinho, alguém dava uma interpretação diferente a esse ensino moral passado pelo Cristo, questionava, mas isso nunca evoluiu. Por quê? Porque justamente ele exemplificou. Ele próprio deu o exemplo de tudo que ele pregou. Então, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. E ele está falando aqui do ensino moral. Todos os cultos podem reunir-se no ensino moral, porque nessa parte, todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais Oi, pessoal. É o Wellington ou é a gente que está travada? Não, Não, fiquei na dúvida se era. Acho que deu problema lá na internet do Wellington. Voltou. Ah, voltou. Eu Voltou. fiquei, né? Tá tudo mudo. Tá voltando a minha internet aqui ainda, eu só ok, estou ouvindo vocês, não está aparecendo ainda. Espera aí, vai terminar de voltar. Bom, agora acho que foi, né? Bom, normal, deu uma travadinha aqui na internet, sempre acontece, né? Vamos seguir aqui. Vou voltar um pouquinho. Eu falava justamente aqui da parte do ensino moral. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Isso aqui é uma parte muito importante. As maiores dissensões que tem, as maiores contendas que tem religiosas, sempre são com relação aos dogmas, né? Que não é a parte mais importante de religião alguma. A parte moral e Cristo deixou isso bem claro, é a parte principal. Se nós pegarmos o ensinamento de Cristo, ele conseguiu resumir os 10 mandamentos, né, que já eram um resumo das regras de conduta que a humanidade tem que seguir, ele conseguiu resumir em 2 só.
né, que é amar o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Então, nós vemos que, com relação a isso, realmente não tem como discutir. Só que, mesmo assim, as religiões, ainda nos tempos de hoje, nós procuramos os dogmas de cada religião, aquelas partes mais pragmáticas, para criar uma contenda com outra pessoa que não acredita naquilo, que acredita naquilo de uma forma diversa. Né? Então, isso aí não vai nunca gerar fruto algum. Enquanto a humanidade e as religiões continuarem nisso, essas questões aí de dogmas, elas vão ser discutidas, vão haver imensas brigas por conta disso. O próprio Jesus, né, ele disse que ele não veio trazer a paz, e sim a guerra, porque ele sabia, não por conta que as palavras dele são palavras de guerra, isso se torna muito óbvio para quem conhece os ensinamentos do Cristo, mas porque ele sabia que a interpretação da humanidade, principalmente no nosso período evolutivo, que nós nos encontramos, ia gerar essas dissensões, ia gerar essa guerra, e não havia outra forma de fazer, porque isso são coisas da humanidade, ele já conhece, ele já sabia desde sempre de todas as nossas imperfeições e do que a gente ia gerar ainda, até começar a entender pelo menos um pouquinho da palavra do que ele estava dizendo para nós ali. Então, seguindo no texto aqui, aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. E aqui ele diz tudo, né? Por que se agarra mais à parte mística do que à parte moral? Porque é mais fácil. Porque a parte moral exige a reforma moral, a reforma de si mesmo. Nós temos que mudar nossa conduta, nós temos que mudar os nossos pensamentos, nós temos que amar mais, perdoar mais, tirar todo o ódio do nosso coração. Isso é difícil. Porque é uma batalha diária. Cada minuto, para a gente conseguir essa reforma de si mesmo, nós temos que lutar contra os nossos próprios instintos, contra pensamentos que não são só dessa encarnação, que nós já estamos presos na mesma linha de pensamento, nos mesmos atos e nos mesmos erros, há diversas e diversas encarnações. Então, todas as religiões, elas pecam nessa parte. Por quê? Porque é do ser humano. Nós vamos partir para a parte mais fácil. A parte mística, a parte dogmática é a parte mais fácil. A parte moral nos impõe obrigações, e é por isso que a gente não gosta. E isso é para todo mundo, eu falo para mim mesmo. Nós não gostamos eu não gosto quando me impõe obrigação, quando eu tenho que me mudar. Por quê? Porque eu sei que é difícil. Mas a gente não está aqui para gostar também, né? A gente está aqui para fazer aquilo que é necessário. Mas aqui é um destaque muito importante dessa parte, de que essas brigas, as tais das guerras santas, né? Não existe guerra santa, né? Se é guerra, é guerra. Está muito longe de ser santo, mas as tais das guerras santas, elas se originam justamente nessa dificuldade que nós temos. Parte-se sempre dessa parte mais mística. E aí a parte mística que eu acredito não é a parte mística que o fulano acredita. E aí eu vou ficar bravo com ele porque ele não acredita do mesmo jeito que eu acredito. E ele vai ficar bravo comigo também pelo mesmo motivo. E assim vai indo. E assim vão tendo brigas por conta... E aí a gente deixa essa parte moral de lado porque ela é mais difícil de colocar em prática. Entendeu? Então, isso vem acontecendo na Terra há muito tempo. Tem-se agora aí no horizonte pelo menos um horizonte aí um pouco mais claro com relação a isso, de que hoje em dia se tem mais... tem menos essas guerras entre as religiões, né? Óbvio que em determinados lugares, em alguns pontos mais, né? Mas hoje em dia as religiões estão mais abertas a ter um diálogo entre si do que há 2000 anos atrás, né? Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas, as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém,
assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. Ou seja, é um ponto que aqui nós mesmos, né, na nossa própria experiência pessoal, aí, nós não temos como negar. Né? Todos nós achamos bonito, realmente, a moral cristã, né? A moral ali dos ensinamentos de Cristo. Só que é muito difícil ainda, por mais que nós achamos bonito, é muito difícil ainda colocar em prática. Né? Então ele diz ali que poucos conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e eles sabem deduzir as consequências. Ou seja, eles sabem entender aquilo ali como um todo e colocar em prática. Né? A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do evangelho que, para o maior número dos seus leitores, é ininteligível. E aqui ele está dizendo justamente sobre a forma com que foi escrito, tá? A linguagem do evangelho, não temos como negar também, é difícil. Mas se nós pegarmos desde o início lá, os evangelhos de Cristo foram escritos em grego, em hebraico. São línguas que, diferente, por exemplo, do português, que tem um monte de palavras, elas são mais reduzidas, né? Não que não sejam línguas ricas, mas uma palavra pode ter um sentido totalmente diverso. Por exemplo, em grego, nós temos como significar a mesma palavra, utilizando o português nosso atual agora, de vários sentidos. A parte, por exemplo, do que é mais difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A mesma palavra era utilizada tanto para camelo quanto para cabo. E aí tem mais uma coisa do contexto daquela parte, daquela época. Não sei se vocês já perceberam que nos filmes assim que conta a história antiga tem aquele portão grande onde ficam os guardas lá vigiando quem vai entrar nas cidades. Do lado tem um portão pequeno que só passa pessoas, não passa carro com animal. Esse buraco do lado ali, esse portãozinho do lado onde só passa pessoa ali a pé, muita gente não sabe, mas aquilo lá era chamado de agulha. Então, por isso que eles falam, né? Mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. Pode ter essa significação também, porque não passa com animal ali. Naquele portão pequeno da cidade, da entrada das cidades antigas, você só passa pessoa a pé. Não tem como passar com carroça nem como animal. Então, a gente vê que é uma dificuldade que foi gerada justamente pela linguagem, né? Ter sido escrito em diversas línguas, línguas mais antigas, já que agora, hoje em dia, nós pecamos na tradução, por não entender elas de uma forma mais completa. E o que ele vai dizer no próximo parágrafo aqui, a forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. O que ele fala aqui já é uma crítica, né? O que muita gente faz, eu conheço a palavra, eu conheço a Bíblia, tem muita gente que decora o que está na Bíblia, os versículos, provérbios e tudo mais, faz diversas citações, só que ele decora o que está escrito ali, né? Muitas vezes a gente nem entendeu aquilo e fica só repetindo. E muitos de nós já fizemos isso também, né? Essa leitura por desencargo de consciência e por dever, sem entender e vai passando por cima ali. E isso é um ponto que eu gostaria de destacar. Aqui nós não vamos fazer isso, né? Nós vamos, né, lógico, respeitado todos os limites que nós temos aqui, de entendimento, de próprio conhecimento mesmo da palavra, nós vamos parar e analisar dessa forma que a gente está fazendo, para achar o sentido a fundo mesmo dessas palavras e para entender realmente, fazer um estudo aprofundado do Evangelho com a intenção de realmente, pelo menos, entender. Se nós vamos, depois que tiver entendido, colocar em prática, aí vai caber a cada um. Mas a intenção aqui é justamente essa, fazer um estudo mais pausado, mais devagar, respeitando o tempo de cada um, para que nós possamos entender a palavra, porque é realmente difícil
É uma linguagem difícil. Se utilizava de muito misticismo e alegoria, não tem como negar, mas nós temos que, né, nos dedicar a superar esses obstáculos e estudar isso a fundo. É certo que tratado de si é um escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos, privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias que foram enunciadas. Era justamente o que nós estávamos dizendo no parágrafo anterior. Simplificar demais essas máximas e reduzir só a simples expressão ali não vai ser uma forma que vai nos permitir extrair dessa palavra, tanto da Bíblia quanto do Evangelho, que já é uma explicação de partes da Bíblia, né? Mas esse estudo mais simplório, ele não nos permite identificar o sentido real, muitas vezes, do que está escrito lá. Por quê? As parábolas, principalmente, né? É um estilo literário que é completamente difícil de se extrair o sentido, porque muitas das vezes a maior parte das vezes, né, tem mais de um sentido. Então, o nosso cérebro tende a pegar aquele primeiro sentido que nós pegamos daquela palavra, e por isso que muitas das pessoas aqui agora vão se identificar. Quantas e quantas vezes a gente não lê a mesma parte do Evangelho, a mesma parte da Bíblia, e não tem um entendimento diferente, totalmente diferente do que a gente já leu anteriormente? E é justamente por conta disso. Não tem. São textos que não foram feitos justamente para ter só um sentido. Então, o nosso cérebro vai captar, o nosso espírito vai captar aquilo que nós estamos preparados naquela leitura. Se amanhã ou depois, daqui a um mês, eu estiver mais preparado e ler de novo a mesma parte, é muito provável que eu vou conseguir extrair algo a mais. Isso nós passamos por isso todas as vezes no estudo do Livro dos Espíritos e no estudo do Nosso Lar, né? Não tem como. O Nosso Lar, e tanto o Nosso Lar quanto o Livro dos Espíritos também, mas o Nosso Lar, você pega ele, você lê ele 10 vezes, vão ser 10 leituras diferentes, 10 ensinamentos diferentes, 10 lições diferentes que a gente vai conseguir extrair daquele texto. Porque tem muito detalhezinho ali que muitas vezes a gente não está preparado, a gente acaba passando por cima. E depois você volta e faz aquela leitura um pouco mais preparada, um pouco mais vivido, você consegue entender mais. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que não se prende ao assunto, ou seja, como eu vinha dizendo, uma explicação de diversas partes da Bíblia, de forma a codificar uma moral universal que não depende de religião. Que ele mesmo já disse ali, bem dizer, um código de moral universal sem distinção de culto. Então, e tem muita gente hoje em dia, por exemplo, tem católicos, tem evangélicos que leem o Evangelho, acompanham, eu acompanho muito o Haroldo Dutra Dias. E em vários estudos que ele faz lá, tem padres participando, tem pessoas de diversas religiões lá participando, entendendo, dando a sua interpretação ali também. Então, o principal, e vocês vão perceber isso comigo aqui durante o nosso estudo, o principal objetivo do Evangelho era criar justamente um código de moral universal, que não dependesse de nenhum culto. Vocês podem ver que ele se apega muito ali à parte moral dos ensinamentos e ele não vai ficar se aprofundando em aforismos, em entendimentos científicos da parte. É o estudo do código de moral. É aquilo que todo homem deve fazer para ser considerado um homem de bem. Inclusive, tem essa parte, né, no Evangelho, que é lá os atributos do homem de bem, do bom cristão, do bom espírita, do bom evangélico, do bom católico, isso independente, é do bom cristão, aquele que segue os ensinamentos do Cristo. Então, ali já fica muito claro, aqui não tem distinção de culto. Tá?
Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se recorra à classificação vulgar, em sendo oportuno. Ele está explicando aqui da metodologia utilizada para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles não se apegaram a uma ordem cronológica das passagens bíblicas. Não, é por ordem de assunto. Então, vocês vão ver quando vai falar do perdão. Vai ter as citações bíblicas que falam do perdão e vai ter a explicação de cada uma delas, sem ordem cronológica. Então, fica mais fácil, isso é mais didático, né? É mais fácil para entendermos. Porque a Bíblia, por si só, você pega ela não tem também uma ordem cronológica. Ao mesmo tempo que você está estudando uma coisa de um tempo, depois ela já está estudando outra coisa de outro tempo. Isso dificulta para nós que não estamos naquele tempo e nem sequer fazemos ideia de como funcionavam as coisas em um tempo ou em outro tempo, ter o entendimento daquilo. Então, fica mais fácil com o Evangelho justamente por conta disso. É separado por assunto. E aí tem as citações bíblicas e as explicações dos Espíritos de acordo com aqueles assuntos. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Então, vocês veem que aqui já tinha, desde o início, obviamente, né, olhando pelo lado dos espíritos que compõem essa obra, já tinha toda uma metodologia, já tinha toda uma organização, já tinha o objetivo traçado da codificação muito antes da codificação começar a ser colocada em prática. Então, cada um dos livros da codificação de Kardec vai ter um objetivo. Aqui, ele deixa claro, o objetivo é colocar ao alcance de todos a explicação dessas passagens obscuras, o desdobramento das consequências. Para quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida, certo? Ou seja, é nos ensinar o que já foi passado pelo Cristo de uma forma mais fácil e mais mastigada, para que nós, diante de todas as nossas dificuldades, consigamos, de uma forma mais fácil, tentar colocar isso em prática. Não adianta também, pessoal, pegar isso aqui e achar que lendo o Evangelho e entendendo o Evangelho, a gente vai conseguir virar anjo nessa encarnação. Eu ouvi justamente o Haroldo falando isso em um estudo hoje cedo. Não tem como, tá? Vamos pegar parte a parte e ir vendo e analisando os nossos defeitos, também as coisas os nossos potenciais que nós temos, tá? Como espíritos, e vamos ali melhorando, se corrigindo, dia a dia, ponto a ponto, erro a erro. Não adianta também achar que nós temos o conhecimento do Evangelho agora e isso vai acelerar a nossa evolução de uma forma que nós não vamos precisar mais encarnar, porque nessa encarnação nós adquirimos esse conhecimento. Não. Na própria codificação já fica claro que sempre a evolução se dá em 2 pontos. A intelectual vem primeiro e a moral vem depois. Nós podemos até entender tudo que está sendo dito aqui agora, e nessa encarnação, nas próximas 5 encarnações, não colocar isso em prática, e depois, em uma encarnação mais simples, nós termos contato de novo, isso vai reviver, logicamente, dentro do nosso cérebro, não vai, né, nos mostrar as lembranças, mas mesmo assim você vai ter mais facilidade com aquele texto, né, porque já não é o primeiro contato que você está tendo, e aí você pode colocar isso em prática. Mas não adianta a gente se iludir também e acreditar que não passa de mágica, nós vamos entender e já vai ficar fácil para a gente colocar em prática. Não vai. Vai ter coisa que a gente vai entender, vai discordar, ainda vai ranhetar, vai teimar, e nós não vamos conseguir colocar em prática nessa encarnação.
E isso não é o importante, na verdade. O importante é tentar, é continuar tentando. Porque se não for nessa, vai ser na outra, e assim a gente vai seguindo. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Ele está dizendo aqui justamente sobre essa obscuridade e que o Espiritismo vem trazer à luz sobre esses pontos mais obscuros, que essa seria uma chave para a interpretação mais correta dos textos bíblicos, sacros e todos os textos passados aí de geração em geração, e que essa chave já foi percebida desde o início da codificação por aqueles que foram os estudiosos, aqueles que participaram da codificação, mas a cada dia mais ela vai dentro da humanidade ainda florescer, dar bons frutos, e aí muitos ainda vão vir num futuro próximo, ou estão mesmo nessa encarnação, reconhecendo essa luz divina, né? Esse auxílio imenso que é a codificação espírita, que nos traz justamente uma simplificação daquilo que nós antes não conseguíamos entender. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhe descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Então, aqui ele está dizendo que o Espiritismo ele não é de agora. Nós temos manifestações na Bíblia sobre o Espiritismo. Nós temos, por exemplo, quando Moisés escreveu os mandamentos, recebeu isso de um Espírito superior. Ou seja, o que ele fez? Ele psicografou, né, os 10 mandamentos. Se você falar isso para algum religioso de alguma outra religião, que seja aqueles religiosos ferrenhos, eles não vão concordar com isso nunca, mas foi um texto que foi psicografado. As ideias que estavam contidas no texto não eram dele, foram passadas para ele. Assim como as ideias do Nosso Lar não eram do Chico Xavier, foram passadas para ele pelo espírito do André Luiz, né? E nós vemos também episódios como a Transfiguração de Cristo, onde aparece lá Elias, Moisés junto, que é um fenômeno ali espírita acontecendo. Enfim, várias outras coisas aí, desde do Velho Testamento, são narradas, né? Então, o Espiritismo não é assim uma coisa que nasceu agora na codificação. A codificação, como o próprio nome diz, só codificou, juntou essas informações de uma forma mais organizada para facilitar o entendimento. Porque até então você vai pegar esses fenômenos espíritas dentro da Bíblia, por exemplo, esparsos. Uma parte aqui, outra parte lá, aí depois tem mais um fenômeno aqui, alguma outra coisa ali. A codificação não, ela veio organizar isso. Colocar isso de uma forma fácil. Vamos pegar, então, vamos passar agora, eles estão prontos agora na humanidade, para entender um pouco mais. Então, vamos pegar do abecedário ali, começar a passar, esses espíritos, né, começarem a passar para a gente essas informações de uma forma organizada para ajudar nós a entendermos. E aí, como até a Edna falou no começo, né, isso foi, o Espiritismo veio trazer essa luz, trouxe para nós essa luz, e é algo gradual, né? Da forma que os espíritos falaram, não, vamos mastigar isso aqui, vamos passar para eles desde lá do prézinho até se formar. Não vai chegar um espírito aqui e ver que a gente está ainda no segundo ano, ainda no maternal, e passar uma equação de terceiro grau. Então, nós temos que saber também que isso é gradual. Até o Evangelho, que já é uma linguagem um pouco mais simplificada, não tem como falar que é fácil, é difícil ainda. É difícil o entendimento, são palavras difíceis, são textos difíceis, mas, como a gente está destacando aqui, é gradual. Então, o Espiritismo não é de agora, ele já acompanha a humanidade desde o início dos tempos aí, em vários fenômenos, em várias manifestações que acontecem, mas agora, com a codificação, é de uma forma organizada para que nós possamos entender cada vez mais o mundo espiritual e chegar ao ponto de nós
entendermos, né, uma verdade que para nós já sabemos, mas nós não mentalizamos isso a todo momento, nós não colocamos isso em prática. O mundo espiritual é o mundo real e aqui é só uma passagem. Então, essas informações que a gente vai pegar aqui nesse estudo do Evangelho vai trazer isso de uma forma mais clara para nós. Tá? Então, um dos objetivos também é esse. E aqui, já partindo para finalizar essa... Vai dar o tempo certinho aqui. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Isso nós falamos lá no início. Como foi utilizado um método científico, né, porque o Kardec era um estudioso, então isso foram vários espíritos que ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Por quê? Para não se ter essa questão de você não saber confirmar essa fonte. Se for de uma fonte só, vai ser o conhecimento daquele espírito ali que nós não vamos nem saber se é algo real ou não. Então, tem várias explicações que vocês vão ver as notas de rodapé ali juntamente comigo, quando nós estivermos lendo o Evangelho, que eles falam lá e colocam a fonte, né? E aí, colocam ainda uma fonte, às vezes, é um espírito que está ditando, mas veio um outro e colocou aquela nota de rodapé ali, ou outros espíritos montaram essa nota de rodapé, para tornar ainda mais fácil esse entendimento. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio. Ou seja, influência pessoal pode ser influência do médium ou do meio daquele grupo de estudiosos. Eles vão pegar e interpretar aquilo de acordo com as crenças pessoais que eles já têm. Enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Aí ele já tem uma nota de rodapé lá. Houvéramos, sem dúvida, podido apresentar, sobre cada assunto, maior número de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros, além das que citamos. Tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam melhor no plano desta obra, reservando para publicações ulteriores as que não puderam caber aqui. Aqui eles estão justificando que tiveram as mesmas comunicações em diversos centros, em diversas cidades. Mas, como é uma compilação, algumas eles tiveram que abrir mão de colocar, porque senão iria ficar realmente uma obra muito repetitiva. Então, eles escolheram as que melhor abordavam cada um dos assuntos ali tomados para estudo, colocaram nesses livros, e realmente houve publicações posteriores, né? Tinham as publicações lá do Kardec, que ele mesmo continua, a Revista Espírita, né? Que traziam algumas outras comunicações que não foram inseridas aqui no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, na codificação em si. Tá? Então, houve realmente essas que não foram colocadas aqui simplesmente por motivação didática, né, para ficar mais fácil o entendimento, mas em outras obras, na Revista Espírita, por exemplo, traz muitas dessas outras comunicações. Quanto aos médiuns, abstivemo-nos de nomeá-los. Na maioria dos casos, não os designamos a pedido deles próprios e, assim sendo, não convinha fazer exceções. Aos demais, os nomes dos médiuns nenhum valor teriam acrescentado à obra dos espíritos. Mencioná-los mais não fora, então, do que satisfazer ao amor próprio, coisa a que os médiuns verdadeiramente sérios nenhuma importância ligam. Compreendem eles que, por ser meramente passivo o papel que lhes toca, o valor das comunicações em nada lhes exalça o mérito espiritual, o mérito pessoal, e que seria pueril envaidecerem-se de um trabalho de inteligência ao qual é apenas mecânico o concurso que presta. Ou seja, aqui ele está justificando. Não foi só com um médium, só com um médium que foram feitas essas comunicações compiladas na codificação. Aqui é da codificação toda, tá? Não é só do Evangelho. Não foram citados os nomes, porque também nem fazia sentido, né? Ia gerar uma coisa, né? Até no filme mesmo que conta a história do Kardec ali,
Talvez alguns dos médiums foram até reclamar com ele e tal, mas ia gerar naquela época uma imensa perseguição, e nada além disso, não ia trazer nada de bom para os médiums colocar o nome deles na obra. Por quê? Foi até queimado o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né, foi queimado nas publicações seguintes e tudo mais. Imagina se tivesse o nome desses médiums. Eles iam ser queimados, a casa deles, a família ia ser queimados também. Então, nada mais justo aqui do que realmente não citar. Era até uma proteção pessoal para cada um desses médios que trabalharam, né, nessa codificação, mas também por conta dessa parte do orgulho. Né? O trabalho não era deles, o trabalho deles era um trabalho mecânico. É óbvio que aqui nós não estamos desfazendo o trabalho dos médiums, que, né, eles trabalharam sério, eles concorreram para que fosse realizada essa codificação, lógico, com o esforço deles, com o trabalho deles, mas os ensinos que eram passados ali não eram deles, né? O concurso mecânico que ele fala aqui era que o concurso do médium era o movimento das mãos para transcrever aquilo para o papel, né? As ideias em si não eram deles. Então, aqui é só essa justificativa deles aí. Aqui já termina, então eu já vou terminar essa parte aqui para a gente dar sequência depois já no item 2. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Ou seja, todo mundo pode extrair dessa obra aqui os meios para a gente colocar em prática e repetir não só os ensinamentos do Cristo, mas os atos, as atitudes do Cristo. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do evangelho. Isso aqui, eu vou fazer só um adendo, que é uma parte muito interessante. Ele diz aqui, justamente, que cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática a conselho de seus guias espirituais. É o que está acontecendo com a gente nesse momento. Quando nós nos dispomos do nosso tempo para fazer um estudo do Evangelho, é um pequeno passo que nós fazemos do lado de cá. E, assim, infelizmente, a gente não pode ver isso ainda, né? Mas, do lado de lá, é tanta coisa que é movimentada para que nós possamos continuar nessa mesma sintonia e colocar isso em prática. São tantos espíritos que estão do lado de lá agora, fornecendo energia, fornecendo essa sintonia para a gente, que às vezes a gente não tem a noção da grandiosidade que é isso. Então, ali ele deixa isso bem claro. Serão incessantemente compelidos a colocar em prática. Então, é muito interessante que nós tenhamos essa leitura do Evangelho como um hábito na nossa vida. Porque, às vezes, você está passando por um dia difícil. Se você pegar, durante 5 minutos ali, fazer uma leitura de algum texto do Evangelho, fazer uma oração sincera de coração, por mais que naquele momento você tivesse sobre alguma influência de alguma energia mais pesada ou alguma coisa assim, isso é cortado. E você vai receber essas energias que a gente estava falando agora, de se ligar com um propósito maior, com os bons espíritos. Então, a partir do momento que você permite isso na sua vida, a ajuda já está acontecendo naquele momento. Às vezes a gente fica matutando como que vai resolver algum problema que às vezes parece insolúvel, só que a gente não para e não dá nem o primeiro passo, que seria parar e colocar isso nas mãos de Deus, conversar com Deus, fazer uma leitura, fazer uma oração. Então, aqui ele está falando da importância disso. Lembre-se sempre disso. Incessantemente compelido a pôr em prática. Ou seja, incessantemente vai ter um monte de espírito à tua volta, te ajudando, te auxiliando nos momentos difíceis. Só basta a gente dar esse primeiro passo. Pessoal, agora eu vou abrir para pergunta, dúvida, colocações. Queria ouvir a opinião de cada um de vocês, para depois a gente prosseguir aí para o final e encerrar a nossa reunião. Boa noite.
Enquanto você Muito. falava, né, Wellington, e assim, você falando sobre a preparação dos irmãos para esse encontro, né, para esse pequeno estudo, pequeno que eu digo assim, porque é um grupo pequeno, mas no além, né, é um grupo bem grande, eu fiquei pensando, imagine toda a preparação para o processo desses entendimentos, que agora que vem, né, devagarinho tirar o véu de alguns, eu digo da maioria, assim, porque primeiro, nos primórdios, né, a gente só tinha fantasia, tudo muito fantasioso, tudo, depois veio o quê? O livro dos Espíritos, que foi justamente para desmistificar, né, e a gente compreender que era o espiritismo e tudo mais, aí depois veio os médios, o livro dos médios, que era para a gente conhecer a nossa conduta diante da mediunidade que a gente pode exercer, e aí sim veio o evangelho, que ele poderia ver primeiro, mas como você mesmo falou, a gente não está preparado para isso, né? É Não, muito realmente compromisso. não. E aí, essa é muito, muito interessante. E você começando assim, do começo mesmo, é muito interessante, porque geralmente a gente abre, né, e lê aquilo que a gente, eu não digo nem que a gente está preparado para compreender, mas o necessário que a gente de tirar daquele momento, né, e assim você, do prefácio é muito mais interessante, porque você vai ler do começo e aí vai a gente absorvendo um pouquinho aqui e lá, muito interessante. Eu acho bom a gente fazer dessa forma assim, eu acho proveitoso, porque a gente vai fazer o evangelho, né? Cada um faz o seu evangelho em casa. Mas aqui, né, nós vamos dar uma base, talvez, para quando a gente tocar de novo naquele assunto, cada um, né, fazendo o seu evangelho ali, já vai ter um entendimento melhor. Por quê? Aqui nós vamos parar em cada um dos assuntos e trocar essas ideias, igual a gente está fazendo. Então, isso vai ajudar nós termos um outro entendimento, um outro viés sobre essas coisas, né? E realmente é muito interessante isso, né? Hoje em dia a gente vê, nossa, né, foi uma grande evolução o espiritismo, né, trouxe tantas informações que a gente não tinha. Só que a gente já parou para pensar também que isso aí é um negócio que a gente está engatinhando nisso agora, né? A gente acha que é muita informação ainda, porque é difícil realmente, né? E é bastante informação, mas não é o 1% do que a gente vai ter acesso ainda daqui a alguns tempos, né? Conforme for progredindo espiritualmente. Gente, mais alguém quer fazer alguma colocação? Vamos lá, podem contribuir aí com as opiniões. Só uma observação. Lá no início, você falou sobre que a ciência, né, vai ter noção e vai sentir, né, a coisa mais espiritual mesmo, não levar tanto para o módulo científico, vamos dizer assim. Eu acho que eu postei lá no grupo, né, tá saindo muito para mim, pelo menos para CNN, BBC, enfim, mídias que são, digamos assim, que têm um respaldo para poder divulgar isso, né, sobre a mediunidade e a medicina, né, que até então eu conheço alguns médicos que são bem avessos, assim, a coisa espiritual. Não são todos, mas a grande maioria, penso eu. Então, nós ainda vamos ter o privilégio, creio eu, de ver bastante dessa mudança agora, nessa encarnação mesmo. Como você mesmo disse, Verus. Também está aparecendo para mim muitas das notícias assim científicas e comprovadamente, cientificamente comprovadas sobre coisas relacionadas ao espírito, a Deus. Então, o estudo celular mesmo, o estudo dos átomos hoje em dia, já chegou num ponto que já não dá mais para negar. Né? Como que existe o mundo espiritual? Como que é algo que a gente não enxerga? Simplesmente são as partículas que vibram em uma frequência maior. E aí, já se descobriu aqui na Terra, por exemplo, que você pode pegar a água no estado sólido ali, as partículas estão vibrando pouco, aí no estado líquido vibra um pouco mais, no estado gasoso já vibra bem mais, e se vibrar um pouco mais, já se torna imperceptível para os nossos sentidos. Então, tudo que existe, tudo que a gente vê, que a gente estuda lá no nosso lar, por exemplo, eu estou fazendo bastante essa abordagem aqui, porque é um estudo que a gente já tem em andamento,
Ah, mas lá tem água, lá tem árvore. Tem, é a mesma coisa que aqui, só vibra numa frequência mais sutil que não fere os nossos sentidos aqui. E a isso, né? ciência está se descobrindo com isso, né? Inclusive, eu assisti um filme semana passada. É um filme até mais evangélico, mas fala sobre energias, né? Eu não sei se vocês assistiram Fé para o Impossível. É um filme brasileiro, com aquela... esqueci o nome da atriz, mas com aquele Dan Stuba, aquele Sim. ator. E, assim, eu com a visão espírita, apesar de ser um filme evangélico, eu vi muito espiritismo no filme, que fala sobre as energias, né? Fala sobre fé, na verdade, o poder da fé. Então, pegou todo, assim, foi disseminada a notícia de que ela precisava, quanto mais pessoas orando naquele momento por ela, que o milagre aconteceria. E é baseado numa história real, se vocês puderem assistir. Fé para o Eu Impossível. até anotei aqui, eu vou mandar para todo mundo no chat aqui, ó, que fica mais fácil. É Fé para o Impossível? Fé para o Impossível. Para. Interessante. Estava no cinema, Trocas, não assim, sei se já está disponível em alguma plataforma, eu penso que não, mas é um filme bem interessante. É legal, né, quando a gente vê essas coisas assim, que nem você disse, né, mais evangélico e tal, mas a gente, por ter esses estudos, por ter algumas informações e tudo, a gente acaba vendo com outro viés, né? É exatamente isso. E essa questão de energias é uma das partes que a ciência também já está inegável a presença de Deus, né? Porque muitas coisas que a gente achava que era misticismo, por exemplo, orar perto de uma água, hoje em dia eles conseguem ir lá, orar perto de uma água e na outra colocar uma música totalmente destrambelhada lá tocando, congelar as duas e analisar a forma que ficou a organização dos átomos na hora que congelou. Isso é um estudo que, inclusive, vocês conseguem achar as imagens disso na internet. Aquela que estava escutando a música lá, a água, ela congela de uma forma totalmente diferente do que essa que a gente ora aqui perto dela. Essa que a gente ora perto dela, ela fica toda organizada, como aqueles floquinhos de neve que um encaixa no outro, assim, sabe? A outra fica igual uma mancha, um borrão. Então, isso é pura energia. Ah, mas acho que isso é... Não, é a energia das palavras, a energia do pensamento. Ainda em breve, né, creio eu, a nossa ciência vai também conseguir compreender o que o André Luiz tanto fala na série Nosso Lar lá, que o pensamento é força viva, né? O pensamento é um átomo, ele é matéria. Né? A nossa ciência ainda vai chegar ao ponto disso. Aí vai acabar de vez com o misticismo, né? Quando acontecer isso, que aí a fé vai ser comprovada também. Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário, quer adicionar alguma coisa? Vocês acham que já podemos partir para a nossa prece de encerramento? Por mim tá ok. Mãezinha, você faz a sua maravilhosa prece para todos nós? Faço, filho, faço sim. Então, vamos, neste momento, desacelerar os nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, e agradecermos por essa oportunidade tão maravilhosa que tivemos de estar aqui reunidos, ainda que distante, na distância de quilômetros, mas unidos num só coração, num só pensamento e num único intuito de aprendermos dessas grandiosas lições do nosso mestre amado Jesus. Querido Jesus, eu quero te agradecer por este momento, Pai sublime, por estarmos aqui juntamente, Senhor Jesus, contigo, em nossos corações, ó Pai. Pedir a tua graça, a tua luz, o discernimento, Jesus,
Abra as nossas mentes, ó Pai, e dai-nos sabedoria do Teu Espírito Santo, para que possamos, Jesus, seguir firmes nessa trajetória terrena. Eu te peço também, Mestre amado, que abençoe cada um dos nossos irmãos que fazem parte desse grupo, abençoando cada lar, que o teu Espírito Santo vai adentrando dentro de cada lar neste momento, abençoando cada vida, cada coração, pois tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Tu conheces aquilo que vai mais no íntimo de cada alma. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos em situação de rua, aqueles que estão nos hospitais, ó Mestre querido, abençoa, que eles possam se sentir abraçados, Senhor, e aconchegados pelo teu amor divino, sentindo a tua presença, Senhor, sentindo a tua graça, Senhor Jesus, e o conforto que só o teu amor nos traz. Pai querido e amado, continue abençoando, Senhor, cada um dos teus filhos na face da terra, encarnados e desencarnados. Abençoa, Pai querido, as crianças também, Jesus, nos orfanatos. Abençoa os lares, Senhor, principalmente aqueles que estão conturbados, onde não tem paz, Senhor Jesus. Que a tua paz, que a tua luz divina possa alcançar cada um desses lugares, por mais longínquo que esteja, Jesus, que possa ser alcançado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua luz. Jesus, cura aqueles que precisam de cura, Jesus. Restaura, Jesus, e acrescenta a fé de cada um de nós, para que possamos, Jesus, cada dia mais, crescermos na graça e no conhecimento do teu evangelho, abençoando cada um, ajudando e amparando. E mais uma vez, eu quero dizer como o salmista Davi, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, meu Deus, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, porque certamente, e eu sei, e nós cremos, que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão por todos os dias de nossa vida, e habitaremos na tua casa por toda a eternidade. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Assim seja, amém. Boa noite, foi ótimo. Boa noite, pessoal. Gente, boa Obrigada. noite para todo mundo. Obrigado aí pela presença de cada um Obrigada. aqui. Assim que sair a gravação, eu vou colocar o link lá para todo mundo no nosso grupo lá, tá? Obrigada pela disponibilidade. Boa noite, obrigada, Wellington. Boa noite a Eu que todos. agradeço. Jesus abençoe cada um. Boa Fiquem noite. com Deus. Boa noite. Amém. Que Boa assim noite. seja. Fiquem com Deus. Amém. E aí, filhotão?